Olá, meus amigos, vamos entrar agora nos crimes contra a administração da justiça, que é o capítulo 3 do título de Crimes contra a Administração Pública. Olha só, crimes contra a administração da justiça visa proteger todas as funções ligadas à prestação da justiça, tá bom? Não é simplesmente, a gente não vai falar somente de crimes que vão proteger o poder judiciário, mas sim de toda a segurança, de tudo aquilo que provê, que traz a justiça e o senso de justiça para o nosso país. Um dos casos, por exemplo, é a promoção de fuga de preso. Olha só, promover fuga de preso. Quando uma pessoa é presa e ela foge, traz o quê? Um senso de insegurança para a sociedade, traz um senso de uma punição que deveria ter sido cumprida, mas não o foi. Então, ataca esse crime de promover a fuga de preso, vai atacar o poder judiciário em si? Não, mas vai atacar a administração da justiça, a segurança jurídica da sociedade na aplicação devida da lei, tá bom? Então a gente pode enxergar esse capítulo 3º de uma maneira ampla, tá bom? Não vamos tomar, vamos tomar cuidado para a gente não achar que a administração da justiça é somente, vamos falar de crimes somente preocupados com o poder judiciário. Não será o caso. Beleza? Vamos lá então, artigo 338, a gente já começa aí vendo o crime de reingresso de estrangeiro expulso. Olha só, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pessoal, o que é expulsão? Expulsão é diferente de deportação, diferente de extradição. Olha só, a lei de imigração, que é a lei 13.445, traz aí pra gente o conceito de expulsão e as situações em que isso vai ocorrer. Artigo 54, a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Beleza? Ele não pode voltar por um prazo determinado para o país. Quais são as situações que podem dar causa à expulsão? Crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então, galera, essa daqui é a expulsão, tá bom? O que o tipo penal do artigo 338 vai punir é o reingresso no território nacional desse estrangeiro que foi expulso. Muito cuidado com isso. O que a prova vai querer pegar você aqui nesse conceito, desse crime? O reingresso. Porque, olha, se por acaso foi determinado a um estrangeiro que ele seja expulso, mas ele jamais sai do país, foi determinado a ele, mas antes de capturarem e efetivarem a sua expulsão, ele foge, vai embora, mas fica aqui no Brasil, vai para o Nordeste, depois vem para Brasília, vai para o Rio Grande do Sul e fica aqui dentro. Ele jamais sai do país. E aí depois ele é capturado. Ele vai responder pelo artigo 338? Não, pessoal. Por quê? Porque não houve reingresso, ele permaneceu no país. Ele não saiu e depois retornou. Ele não saiu e depois reingressou no país. Ele simplesmente permaneceu aqui. E o tipo penal não prevê a conduta de permanecer no país. Tá bom? Então, muita atenção. Ele precisa sair e reingressar. Caso contrário, não haverá esse crime. Então, tem que reingressar aonde? No território nacional. E aí, pessoal, território nacional, vocês vão lembrar lá do artigo 5º do Código Penal, que vai falar que o território nacional, o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira se aplica aqui no nosso território. Só que o parágrafo 1º, ele vai trazer pra gente um conceito de extensão do território nacional. Vai falar que as embarcações e as aeronaves de natureza pública também são consideradas território nacional por extensão. Não é isso que está no parágrafo 1º? Olha só, imagina que um sujeito que foi expulso, um sujeito uruguaio que foi expulso aqui do Brasil, em razão de algum crime que ele cometeu, ele foi expulso e voltou lá, saiu lá para o Uruguai. Está lá no Uruguai, em Punta del Este, e de repente chega a embarcação da Marinha Brasileira, chega e atraca no porto de Punta del Este. Esse sujeito uruguaio que está lá na sua cidade, está lá no seu país, ele vê aquele navio da Marinha Brasileira e vai até o porto e ingressa no navio da Marinha Brasileira. Aí eu te pergunto,
ele cometeu ou não cometeu o crime do artigo 338? Veja, ele ingressou num navio da Marinha Brasileira, que obviamente é um navio uma embarcação de natureza pública, é considerada território brasileiro por extensão. Ele praticou ou não praticou o crime do artigo 338? Veja só, olha aqui, pode botar aí na tela. Para fins de aplicação do crime do artigo 338, reingresso de estrangeiro expulso, o território nacional alcança o território por extensão previsto no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, foi o que eu falei com vocês. E está aqui o parágrafo 1º, olha só. Embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública são consideradas extensão do território nacional. Então esse sujeito que ingressa, ou melhor, que ele reingressa depois de sido expulso, só que não no território, no solo brasileiro, mas sim na embarcação da Marinha Brasileira. Ele responde por esse crime ou não? Pessoal, muita atenção, a gente tem aqui uma divergência doutrinária muito grande e não há posição majoritária, tá bom? Posição majoritária. Então, uma parte da doutrina entende que, de fato, ao entrar no navio brasileiro, ele reingressou em território nacional e, portanto, deve responder por esse crime. A outra parte da doutrina entende que não, que somente esse reingresso do artigo 338 visa proteger o solo brasileiro, o território do artigo 5º, né, o propriamente dito do nosso território nacional. Então ele não responderia. Olha aí na tela para vocês. A doutrina diverge, então, acerca dessa situação. Uma corrente liderada por Damásio de Jesus entende que não, porque o território nacional estaria limitado ao solo brasileiro. Outra corrente liderada por Mirabete entende que o território nacional compreende todos os lugares abrangidos pelo conceito jurídico do termo. Excelente questão de prova discursiva. Poderia cair numa prova objetiva? Acho muito difícil uma questão assim cair na prova objetiva, até porque há uma divergência doutrinária e nenhuma doutrina, nenhuma corrente se sobressai à outra. Beleza? Olha só. Vamos voltar então aqui para o tipo penal. A gente tem reclusão de 1 a 4 anos, então é um crime de médio potencial ofensivo, que se admite a suspensão condicional do processo, mas, olha o detalhe, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena, nada mais justo. Se o crime praticado por ele é exatamente o reingresso pela sua expulsão, após ele cumprir a pena pelo crime do artigo 338, ele será novamente expulso. Muita atenção às classificações doutrinárias. Trata-se de crime de mão própria. Tá bom? É uma conduta que não pode ser delegada a outra pessoa, somente esse estrangeiro que foi expulso que pode cometer. Mas o crime de mão própria, vocês vão lembrar, ele não admite coautoria, mas ele admite participação. Nada impede que outro estrangeiro, nada impede que um brasileiro colabore e venha participar desse crime, como? Ajudando esse estrangeiro a reingressar no território nacional, beleza? Então, muito cuidado. Crime de mão própria não admite coautoria, mas admite a participação. Sujeito passivo. Tranquilo, né, galera? Aqui será o Estado. Não haverá dificuldade. Competência. Será a Justiça Federal. Em razão do artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal, que fala que os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros são da competência da Justiça Federal. Então deixa bem claro aí que a competência desse crime é da Justiça Federal. Olha só a consumação do crime. Primeira coisa, é um crime material, ele vai se consumar com o reingresso, com o efetivo reingresso do estrangeiro, e é um crime permanente. Tá bom? O STJ já entendeu que se trata de um crime permanente. Enquanto o estrangeiro permanecer no país, ele vai estar cometendo esse crime aí do artigo 338. Crime que somente pode ser cometido mediante dolo, ação penal pública incondicionada e a tentativa é cabível. Beleza? Por que o dolo é importante? Vamos supor que o estrangeiro achou que o prazo da sua expulsão já expirou e que agora ele poderia retornar para o país. E ele retorna, consegue entrar aqui. Ele vai responder por esse crime? Não, porque aí houve uma culpa, talvez, mas o crime não prevê a possibilidade, a modalidade culposa. Somente dolo. Ele tem que saber que está reingressando indevidamente no país. Beleza, galera? Olha só.
Vamos então correr agora para o artigo 339, denunciação caluniosa. Galera, muita atenção nesse crime, tá bom? Esse crime aqui é muito cobrado em prova, dentro dos crimes de administração, contra a administração da justiça, é um dos crimes mais cobrados pelo examinador. A gente tem que ter uma atenção e, principalmente, a gente tem que ter atenção para que ele não nos confunda, o examinador não nos confunda com o crime de calúnia. São crimes semelhantes, ao mesmo tempo bem distintos. Calúnia e a denunciação caluniosa. Vamos estudar aqui a diferença. Olha só, o que diz o tipo penal? Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Professor, por que esse crime aqui é diferente da calúnia? Olha só, na calúnia a gente tem o agente, que é uma fofoca, né? Ele quer fazer uma fofoca qualificada, a gente pode chamar assim. Por quê? Ele quer prejudicar a honra de outra pessoa e para prejudicar a honra dessa outra pessoa, ele sai espalhando para uma pessoa, para várias pessoas, que esse sujeito praticou um crime. Então ele fala, olha, o sujeito B, ele entrou na minha casa, subtraiu dinheiro que estava em cima da minha cama no dia tal, às 20 horas e foi embora. Então ele imputa a alguém um fato falsamente definido como crime. Tá bom? Nesse caso aí ele vai relatar para outras pessoas, vai relatar para terceiros o que esse sujeito em tese teria cometido, mas na verdade ele sabe que é falso, é simplesmente para lhe prejudicar a honra. No crime de denunciação caluniosa, não há somente a imputação falsa de um crime a uma pessoa. Ele, mais do que isso, ele dá causa à instauração de um procedimento público, de um procedimento judicial, de um procedimento administrativo público. Então, ele não somente acusa a pessoa de cometer um crime que não cometeu, mas ele leva ao conhecimento das autoridades públicas. E aí ele dá início a uma investigação criminal, a processo judicial, a apuração por improbidade administrativa, enfim, todos esses procedimentos que estão previstos aqui em lei. Olha só, eu trouxe para vocês aí um quadro para a gente fazer essa diferenciação. Olha só, o artigo 138, que é a calúnia, diz caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Simplesmente isso, bem tranquilo, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. É um crime com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, é um crime contra a honra, crime de ação penal privada. E qual que é o objetivo aqui? Imputar falsamente um crime. E qual que é o dolo do agente? Ofender a honra da vítima por meio da imputação falsa de um crime. Esse é o dolo, ele quer ofender a honra da vítima. Ele não está levando na calúnia aquele crime supostamente cometido, aquele crime falsamente cometido por um terceiro, para a polícia. Ele não quer que a pessoa seja punida, que a pessoa fique presa por aquilo. Não, ele está simplesmente prejudicando a honra. Olha, aquele cara ali roubou, aquele cara matou, aquele cara, enfim, estuprou, fez isso, isso, aquilo, é um corrupto. E aí relata os fatos, não pode simplesmente falar é um corrupto e não falar os fatos. A gente está falando aqui de fatos. Mesmo na calúnia, tem que haver fatos relatados para que configure o crime de calúnia. Senão fica sendo somente uma injúria, né? Chamar alguém de corrupto não é calúnia, é injúria. Olha só, na denunciação caluniosa, entretanto, a gente já viu aí o tipo penal. Olha só a pena, é muito maior que da calúnia. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Não é um crime contra a honra, é um crime contra a administração da justiça. É um crime de ação penal pública incondicionada, ao invés da ação penal privada da calúnia. A imputação falsa pode ser de um crime ou mesmo de uma contravenção penal, que é a hipótese do parágrafo 2º que a gente vai ver. E olha aqui o principal que vocês precisam se atentar, o dolo do agente. O dolo do agente na denunciação caluniosa é de movimentar o aparelho estatal em desfavor de alguém que sabe ser inocente. Há a comunicação do fato à autoridade pública. Pessoal, denunciação caluniosa é um crime gravíssimo, é um crime de elevado potencial ofensivo, é um crime que você movimenta o aparelho estatal em prol de uma mentira, em prol para prejudicar uma pessoa que sabe ser inocente,
sabe que o sujeito não matou, sabe que ele não cometeu um furto, não cometeu um roubo, mas o agente, o autor, vai até a polícia, vai até o Ministério Público ou alguma outra autoridade para que dê início, para que se instaure um procedimento que venha a apurar essa conduta. Beleza, galera? Muita atenção na diferença entre os crimes de calúnia e de denunciação caluniosa. Olha só, quais são os procedimentos abarcados pela denunciação caluniosa? Dar causa à instauração de investigação policial, e aqui na investigação policial é importante falar de uma divergência doutrinária, porque parte da doutrina entende que requer a instauração de inquérito policial para que configure a denunciação caluniosa, e outra parte da doutrina fala que não, qualquer ato investigatório já vai configurar a denunciação caluniosa. Tá bom? Essa daqui, a doutrina majoritária entende que seja qualquer ato investigatório. Então, por exemplo, vai uma pessoa até a polícia e registra uma ocorrência dizendo que o seu aparelho celular foi furtado por a colega X, pela Maria, que trabalha com ela no emprego, que trabalha lá no mesmo local. Foi a Maria que furtou meu aparelho no dia tal, ela pegou, tenho certeza que ela é a autora. Só que, na verdade, essa pessoa que foi lá, vamos chamar ela de Joana, a Joana que foi até a polícia, sabe que ela perdeu esse aparelho celular foi extraviado. Só que ela é desafeta da Maria, ela quer prejudicar a Maria. Então ela falou, quer saber, eu vou aproveitar que eu perdi esse celular, não vou mais achar ele mesmo, vou prejudicar a Maria, que é minha desafeta. Vai na polícia e fala, olha polícia, a Maria furtou meu aparelho celular. O que a polícia faz? A polícia liga para a Maria para que ela vá até a delegacia e assim seja ouvida em termos de declaração, seja formalmente ouvida no procedimento investigatório, mesmo antes de instaurar inquérito policial. Para essa corrente doutrinária, independentemente de ter instaurado o inquérito policial, o simples fato de ter realizado uma diligência sequer, que no caso seria a intimação de Maria para que ela fosse ouvida em termos de declaração, já vai configurar, já vai consumar o crime de denunciação caluniosa, beleza? Não requer a instauração de inquérito policial para a maioria da doutrina, mas muitos doutrinadores respeitáveis defendem que é necessária a instauração de inquérito policial. Dar causa à instauração de processo judicial, pode ser tanto um processo judicial civil quanto penal. Investigação, dar causa à instauração de uma investigação administrativa, tá bom? Pessoal, o STJ tem uma ressalva, STJ HC 32018 de Minas Gerais. Eles fazem uma ressalva. Somente haverá denunciação caluniosa se a investigação administrativa resultar num PAD, num processo administrativo disciplinar. Se houver somente uma sindicância, aí não terá sido consumada a denunciação caluniosa. Tem que haver um processo administrativo disciplinar. Inquérito civil, dar causa à instauração de um inquérito civil. Pode acontecer, por exemplo, o Ministério Público investigar prática de crime ambiental. Então, chegou ao conhecimento do Ministério Público a prática de um crime ambiental, que na verdade o sujeito sabe que esse crime ambiental não foi praticado por quem diz ser, e aí o Ministério Público começa a investigar essa pessoa por meio de um inquérito civil aí para ver todas as indenizações cabíveis nesse suposto crime ambiental. Às vezes até houve um crime ambiental, mas não foi praticado por aquela pessoa que o sujeito procurou o Ministério Público para dizer que foi ela, né? Então, galera, muito cuidado, porque todos esses procedimentos aqui, olha, eles dão causa estão abarcados e dão causas ao crime de denunciação caluniosa. E, por fim, ação de improbidade administrativa, né? Então, obviamente, tem que ser um crime relacionado com improbidade administrativa, né? E aí, provavelmente, então, será um crime praticado por um funcionário público, que vai dar causa a essa ação de improbidade administrativa. Lembrando sempre, pessoal, de maneira
falsa, beleza? Olha só, vamos voltar aqui para o nosso tipo penal. Quero chamar a atenção para o verbo dar causa. Isso aqui é um crime de forma livre. Então, qualquer maneira que o autor utilizar para dar causa à instauração indevida de um desses procedimentos poderá responder pela denunciação caluniosa, inclusive a denúncia anônima. Vamos supor que o sujeito liga na polícia de maneira anônima, naqueles telefones especiais que ele não precisa se identificar, e diz que o crime foi praticado por uma pessoa que ele sabe ser inocente. Olha aqui o parágrafo 1º. Vai ter, inclusive, nesse caso, um aumento de pena de 1/6. A pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Beleza? Olha só. Crime de que o sabe inocente. Deixa eu botar um asterisco e vir aqui para baixo. Quando a gente fala que sabe ser inocente, pode ser porque não houve crime, ou seja, o agente simplesmente inventa que houve algum crime, né? Que nem o caso da pessoa que perdeu, extraviou seu aparelho celular, mas chega a polícia dizendo que houve um furto do seu aparelho celular que foi praticado pela pessoa X, né? Não houve crime algum, ela sabe disso, né? Mas ela inventa que houve um crime e inventa que foi praticado por uma pessoa que não praticou, que ela sabe ser inocente. Então, olha só, quando imputa um crime que sabe ser inocente, pode ser porque não houve o crime, pode ser também porque houve crime, mas sabe que não é o autor. Então, nesse caso aí que a gente está, nesse exemplo que a gente está usando do aparelho celular, alguém subtraiu de fato o aparelho celular dela. Vamos dizer que ela estava no ônibus, alguém colocou a mão no bolso, subtraiu, ela não viu quem foi, e depois ela chega na polícia e fala que foi a Maria, né, que é a colega do trabalho. Ela sabe que o aparelho celular dela foi furtado no ônibus, mas ela quer prejudicar a Maria. Houve um crime, houve a materialidade de um crime? Houve, o crime de furto ocorreu, mas ela sabe que a Maria é inocente e mesmo assim ela quer prejudicar a Maria, denunciação caluniosa. E tem inclusive uma terceira forma também do crime de denunciação caluniosa ser praticado, quando houve a prática de crime diverso. Então chega agora a Joana de novo na delegacia, né? E fala que a Maria, vamos supor que a Maria de fato subtraiu seu aparelho celular. Só que ela chega na delegacia e fala que a Maria cometeu uma tentativa de latrocínio contra a sua vida. Que a Maria, na verdade, foi armada, subtraiu o aparelho celular e desferiu tiros contra ela para matá-la. Veja, pessoal, houve a prática de um crime? Sim, houve a prática de um furto. Só que ela chega na delegacia e fala que houve a prática de uma tentativa de latrocínio. Denunciação caluniosa cabe no caso? Sem dúvida alguma, é uma das hipóteses aqui quando há a prática de um crime diverso. E, obviamente, pessoal, em todos esses casos, o agente sabe ser inocente a pessoa que ele acusa para a autoridade. Sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, inclusive o advogado, no exercício das suas funções. Tá? Então, atenção, porque às vezes a gente acredita que o advogado tem imunidade no exercício das suas funções. Isso se aplica ao crime de difamação, ao crime de injúria, não se aplica aí ao crime de denunciação caluniosa. O advogado, mesmo nessas suas funções, se ele vier a imputar alguém um crime a uma pessoa que ele sabe ser inocente, ainda que esteja na defesa para defender o seu cliente, ele pratica o crime de denunciação caluniosa, beleza? Olha aqui, sujeito passivo será o Estado. Bagunça aqui, né? Eu me controlo para não fazer bagunça, mas não tem como. Estado e a pessoa física ou pessoa jurídica prejudicada. Professor, pessoa jurídica pode ser sujeito passivo desse crime? Sem dúvida. Pessoa jurídica não pode praticar crime ambiental?
Então, se por acaso o autor do crime de denunciação caluniosa vai até a autoridade e explica e dá causa à instauração de algum procedimento dizendo que uma pessoa jurídica praticou um crime ambiental, que ele sabe que não foi a pessoa jurídica que praticou aquele crime ambiental, foi uma outra pessoa, então nem há crime ambiental. Houve a prática de denunciação caluniosa para essa pessoa? Claro que sim. Ah, mas ela imputou o crime falso a uma pessoa jurídica. Tudo bem, pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais, então nesse caso não tem nenhum problema. Haverá sim, incidirá o artigo 339, a denunciação caluniosa. Olha só, tentativa, vamos botar aqui em cima, tá bom, galera? Olha, tentativa é possível, com certeza. Trata-se de crime material, ele vai se consumar com o início da efetiva investigação, da instauração de procedimento estatal. É um crime de ação penal pública incondicionada, como a gente já viu lá no quadro comparativo, e a competência, em regra, é da Justiça Estadual. Beleza? Então tá aí, pessoal, só para deixar bem bagunçado para vocês aí, mas espero que vocês puderam compreender tudo que a gente foi falando aqui. Não acabou ainda, temos mais coisas que a gente precisa ver aqui da denunciação caluniosa. Coloca aí na tela, olha só o que não vai configurar o crime de denunciação caluniosa. Primeiro, quando o agente imputa falsamente a alguém a prática de um crime e dá causa à instauração de procedimento investigatório. Todavia, a investigação constata que, de fato, havia o envolvimento do imputado na prática da infração penal. Porque haverá uma imputação subjetivamente falsa, do ponto de vista de quem praticou, achou que praticou uma denunciação caluniosa, mas objetivamente verdadeira. Será um crime putativo. Então, veja, vamos trazer de novo aqui a Joana e a Maria. A Joana teve o seu celular furtado, mas ela sabe na cabeça dela que não foi a Maria. Só que é desafeta, ela vai na delegacia e fala, olha, meu celular foi furtado e foi a Maria, eu tenho provas, eu sei, não sei o que, pode investigar ela, com certeza foi ela. Só que ela sabe na cabeça dela que a Maria é inocente, ela só quer prejudicar. Pratica o crime de denunciação caluniosa? Sim, pratica. Entretanto, veja o que acontece. Durante as investigações, iniciou-se a investigação policial e durante as investigações policiais, constatou-se que de fato era a Maria a autora desse furto. Então, em que pese a Joana ter na cabeça dela praticado uma denunciação caluniosa, no fim das contas ela estava certa. E ela acabou praticando um crime putativo. Ela registrou a ocorrência, ela falou que a Maria tinha praticado o crime somente para prejudicar a Maria, achando que ela era inocente, tendo certeza na mente dela que ela era inocente. Mas na verdade a Maria de fato era culpada. Nesse caso, em que pese ela ter tido um dolo de praticar a denunciação caluniosa, não praticou crime algum, tá bom? Trata-se de crime putativo, o crime existiu somente na cabeça dela. Por isso que fala, é uma imputação subjetivamente falsa, porque do ponto de vista do sujeito, do ponto de vista da Joana, ela praticou esse crime, mas objetivamente verdadeira, beleza? Muita atenção aqui nessa situação. Olha só a 2. Quando alguém dá causa à investigação sem saber ao certo se o agente é culpado ou inocente. A denunciação caluniosa só pode ser cometida mediante dolo direto, não se admite a modalidade culposa, tampouco o dolo eventual, decisão relativamente recente de 2014. Olha só, quando alguém vai na delegacia e apresenta uma situação fática, um crime que ocorreu, ela pode declinar suspeitos, ela pode falar quem ela acredita que seja o autor do crime. Quer dizer que ela está praticando denunciação caluniosa? Não, de forma alguma. Mas, professor, quando ela relatou e disse que o autor era a pessoa X, ela estava completamente errada. Se ela tivesse se atentado um pouquinho, ela saberia que aquela pessoa não era autora. Não interessa. Se ela não teve o dolo direto, a intenção de dar causa a um procedimento imputando falsamente um crime a uma pessoa que ela sabe ser inocente, não haverá o crime de denunciação caluniosa. Olha só. Terceira, quando alguém imputa majorantes ou qualificadoras falsas de um crime que foi praticado pelo autor. Olha só, essa situação aqui é bem interessante. Imagina que eu saio de casa, deixo a porta destrancada, esqueci, deixei a porta na chave de casa. E de repente foi uma pessoa na casa, viu lá aquela chave, ingressou na residência e subtraiu objetos da minha casa. É aquele ladrão de oportunidade, né? Aproveita a situação. Só que aí eu chego na delegacia e
E vamos supor que agora eu já sei quem foi. Era um rapaz que trabalhava lá na casa do lado. Então eu sei quem é o autor. Aí eu vou na delegacia e falo, olha, ocorreu o furto na minha residência, foi praticado pelo fulano de tal, que inclusive trabalha na casa vizinha minha. Entretanto, para ele entrar na minha casa, ele usou da escalada, ele colocou uma escada e entrou pela janela. Ou então, ele arrombou a porta, né, rompeu o obstáculo para poder entrar na residência e praticar o furto. Veja, eu estou falando, eu estou acusando ele, eu estou dando causa à instauração de um procedimento por um crime que eu sei que ele praticou. Ele é inocente da qualificadora. Nesse caso, não haverá denunciação caluniosa. Então, olha, eu acuso ele do crime, ele praticou... Qual foi o crime que ele efetivamente praticou? O crime de furto simples, beleza? Só que eu falo que ele praticou o crime de furto qualificado, que a pena dobra, 2 a 8 anos. Mesmo eu tendo feito isso de maneira dolosa, acusando ele de um crime que ele é inocente, porque ele não praticou o furto qualificado, ele somente praticou o furto simples, eu não vou responder pela denunciação caluniosa. É o que está aqui. Quando alguém imputa majorantes ou qualificadoras falsas de um crime que foi praticado pelo autor, tá bom? Não configura a denunciação caluniosa. Situação 4. Quando alguém imputa falsamente um crime a outrem, mas aponta a presença de causas excludentes de ilicitude. Já botei até o exemplo para vocês. Relatar à polícia falsamente que um desafeto tentou lhe matar, mas que o mesmo agiu em legítima defesa. Olha, o fulano tentou me matar, não aconteceu nada. O fulano de tal tentou me matar, mas ele fez isso porque antes eu tentei matar ele. Ué, meu amigo, ainda que toda essa história seja falsa, você já está trazendo para ele a excludente de ilicitude. Você tentou matar ele antes, então não vai se falar aqui no caso em denunciação caluniosa. Olha só, a situação 5. Quando o comunicante do crime se equivoca em relação ao nome do autor e informa o nome de inocente, estará presente o erro de tipo, que exclui o dolo, e como denunciação caluniosa não há modalidade culposa, não será aplicado a este autor qualquer crime. Veja só, na verdade ele nem vai ser autor de um crime, né, pessoal? De fato, ele foi vítima de um crime e na hora de imputar, vamos supor que ele sabe que foi o Marcelo que praticou esse crime contra ele. Ele vai até a delegacia, registra o ocorrência e fala, olha, foi o Marcelo que praticou esse crime contra mim. Só que, na hora de falar Marcelo, ele acaba falando Marcos, que é um outro colega dele lá do trabalho e tudo mais. Ele pratica denunciação caluniosa? Claro que não. Ele simplesmente errou o nome da pessoa a quem ele deveria imputar o crime. Ele acabou imputando a Marcos, que ele sabe ser inocente Marcos, mas ele não fez isso com dolo, com a intenção de prejudicar Marcos, foi simplesmente um erro de tipo que aconteceu. Beleza, pessoal? Algumas situações óbvias aqui que eu trouxe para vocês, outras nem tanto, por isso que a gente precisa ter uma atenção especial. E atenção a esses seguintes pontos. Primeiro, o agente que dá causa à instauração de investigação criminal ou demais procedimentos previstos no artigo 369 do Código Penal, imputando falsamente crime a diversas pessoas, sabendo-as inocentes, será responsabilizado por tantos crimes quanto forem as vítimas, em concurso formal impróprio ou imperfeito, lá do artigo 70, caput do Código Penal. Então, pessoal, imagina que agora eu vou na delegacia e não falo que uma pessoa tentou me matar. Eu falo, olha, o João, o Marcos e o Tício tentaram me matar. Mas tudo isso é falso, não aconteceu nada, eu só quero prejudicar eles, né? Então eu dou causa a uma investigação policial de pessoas que eu sei ser inocentes. Olha, como eu dei causa à instauração de investigação policial contra 3 pessoas, eu respondo por 3 crimes de denunciação caluniosa em concurso formal imperfeito ou impróprio. Por quê? Porque a gente está falando aqui da mesma situação. Eu estou falando que eles 3 vieram juntos tentar me matar. Então, são contra 3 pessoas, são 3 denunciações caluniosas em concurso formal impróprio, porque há desígnios autônomos. Eu incluí o nome de cada um deles nessa denunciação caluniosa para prejudicar cada um deles. Vamos lá, situação 2 aqui, para ter atenção. Por outro lado, se o agente der causa à instauração de vários procedimentos contra pessoas diversas e em contextos fáticos distintos, responderá pelos vários delitos em concurso material, a menos que seja possível a aplicação do caso ao caso da continuidade delitiva que está no artigo 71. Então, ao invés de falar que o Marcos, o João e o Tício vieram juntos me matar, eu falo, olha, ontem o Marcos tentou me matar. Há 5 dias atrás foi o Tício que veio tentar me matar.
Há 20 dias atrás foi o outro fulano que eu falei o nome aí, que eu não lembro mais, que tentou me matar. Então veja, eu não estou mais no mesmo contexto fático. Eu estou falando de situações diversas, de tentativas de homicídio distintas, de pessoas que eu sei serem inocentes. Nesse caso, então, vai ser a denunciação caluniosa por 3 vezes em concurso material, não será em concurso formal impróprio. A não ser que possa ser identificada aí a continuidade delitiva, e aí eu vou ter os benefícios previstos no artigo 71 do Código Penal. Por fim, vários crimes falsamente imputados a um só agente configura crime único. Então, para deixar claro, a pessoa vai até a delegacia e agora fala que o Antônio praticou furto, no dia seguinte ele praticou um roubo, quando ele praticou esse roubo ele praticou um estupro contra a pessoa, enfim, eu estou imputando vários crimes contra uma pessoa específica, tá bom? Então eu estou dando causa aos procedimentos contra aquela pessoa de alguém que eu sei ser inocente. Nesse caso, entende-se que haverá somente um crime, tá bom? Se eu estiver falando de vários contextos fáticos distintos, aí a gente pode até dizer que há um concurso de crimes de denunciação caluniosa, mas a princípio haverá então somente um crime. Beleza, galera? Então, meus amigos, muita atenção aí na denunciação caluniosa. A gente vai ver agora, nas próximas aulas, crimes que estão relacionados e eu vou trazer para vocês a diferença da denunciação caluniosa para esses próximos crimes que a gente vai ver que estão aí no Código Penal. Beleza? Bons estudos! Força e dedicação e até a próxima aula.